Fala, Otaku de plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo para reagir a um vídeo chamado Os Poderes de Kaido Explicados. Mesmo o poder de Meruem renasceu se a rainha Quimera não o devorou. Lá do canal Mangaki, foi um pedido feito pelo inscrito Felipe Mescouto, então eu tô trazendo aqui para explicar acho que um pouco mais sobre os poderes desse personagem, né, que muita gente sentiu a sua morte, né, que é o Kaito, mas depois ele volta, nascendo da rainha Quimera lá, quase como a irmã, mais ou menos assim, do Meruem, vamos colocar assim, né? Ele muda de sexo também, né? Já que ele era um homem e renasce como uma mulher agora. E vamos ver qual é o nível de poder dele atual, se vai mostrar a relação do antes e depois também, não sei como o Evandro vai explicar, então vamos acompanhar esse vídeo, lembrando, o link original está na descrição, e caso vocês curtam minha reação, deixa o like, caso não curta o dislike, se inscreva no meu canal, estou trazendo vídeos todos os dias, me siga lá no Instagram para saber toda a agenda da semana, e também no Discord para bater um papo, agradeço muito a todos, bora lá! 2, 3, foi. Coisas menores que partículas de poeira em nossos olhos podem fornecer energia por milhões de anos para nos manter vivos. O DNA é pequeno e contém uma quantidade de incrível informações em sua dupla hélice. Pode parecer pequeno quando pensamos que coisas infinitesimalmente pequenas são necessários para construir um universo inteiro. O tamanho de uma coisa não tem nada a ver com seu real poder. A alma é provavelmente pequena, mas tem energia para se reencarnar. Esta é uma frase de Hunter x Hunter encaixada no contexto de tentar explicar como Kaito renasceu, mas não sem deixar dúvidas como ele voltou se a rainha formiga não devorou seu corpo. O que Jin quis dizer sobre sua habilidade especial. Kaito morre e volta como reina, a irmã gêmea de Meruem, mas mantendo uma aparência humana. Como isto é possível e, acima de tudo, qual o poder de Kaito agora? Ele pode se equiparar a Meruem? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Bora lá. Será? Eu sei que ele ressuscitou por conta do poder dele, né? Que ele tem lá o poder que ele vai mudando os números. Então, cada número é um poder diferente. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo de dúvidas que ficaram no ar em relação a Kaito, um Hunter que é até um pouco deixado de lado na animação de 2011, um dos grandes pecados desta animação, mas que é muito importante, que é o primeiro caçador inserido na série, poderoso, pra mim tem uma das habilidades mais incríveis da série dos caçadores, e não só isso, é um grande gênio quando utiliza a restrição no seu name, exatamente. Então acima de tudo, espero que você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscrito no Mangalático, já deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir tudo sobre as habilidades e como Kaito veio a renascer. Bora lá. O poder dele é bem legal, bem intrigante também. Mas é verdade, ele não foi tão explorado, pois ele morre rapidamente, né? Então não tem tanta exploração. Bom, dele. Muitos talvez não saibam, mas sim, Kaito é o primeiro Hunter que é introduzido na história lá pelo mangá. Algo que o anime de 2011 não explorou muito, infelizmente. Ele é o discípulo de Jim Freaks, o pai de Gon. Sim. Kaito acaba sendo morto por Neferpitou no arco das formigas quimeras, mas é reconstruído como uma marionete manipulada para treinar as novas formigas que nasciam da rainha. Sim. E após ser assassinado por Pitou, Kaito reencarna como reina, tendo total memória da sua vida passada. Gon se encontra com Kaito, reina, novamente para pedir desculpas por não conseguir lutar ao seu lado antes de sua morte. Essa breve apresentação de Kaito deixa muitas dúvidas aos fãs. Como funcionam os seus poderes? Porque Kaito ainda é um humano e, acima de tudo, como ele nasceu da rainha formiga se não foi devorado, pois seu corpo era usado como um boneco por Pitou? Bom, para responder, você precisa entender os poderes de Kaito, que é forte e inclusive utiliza restrições muito parecidas com as de Isaac Netero. Kaito é um conjurador e foi treinado em Enem pelo próprio Jim Freaks, um dos maiores e melhores usuários de Enem de todo o mundo. Ele é conhecido por ter uma aura poderosa e ele menciona certas condições para utilizar suas habilidades, sendo que Kaito
Kaito não pode escolher a arma que vai ser convocada. E esta deve ser usada antes que possa desaparecer. Presumimos então que sejam suas próprias condições definidas para fortalecer as armas convocadas da mesma maneira que Kurapika faz para fortalecer as suas correntes. Verdade. Mas você vai entender um pouquinho disso mais à frente, como Kaito é um gênio no uso do Enem. Primeiro, me deixe explicar o Crazy Slots, a conjuração de Kaito. O Crazy Slots permite que ele conjure algumas armas com um palhaço que é conjurado antes delas. Uma roleta aparece na língua deste palhaço com números que vão de 1 a 9. Cada uma correspondendo a uma arma específica e única, qualquer que seja o número que aparecer aleatoriamente, a arma correspondente a esse número é conjurada. O que significa que Kaito não pode escolher qual arma vai conjurar. Ele incluiu esta restrição para sim aumentar o poder das armas individuais. A arma sacada não desaparece a ter ser usada. O palhaço do Crazy Slots também pode falar e comentar as ações e condições de Kaito, geralmente para o seu desgosto. Apenas 3 de suas armas são mostradas: uma foice, uma carabina e uma massa. De acordo com Jin, a habilidade Crazy Slots tem um número que só aparece quando Kaito desesperadamente não quer morrer. Seu poder é tão grande que Kaito conseguiu reencarnar como uma irmã gêmea de Meruem após a sua morte. E aqui entramos no campo do Nen post-mortem e sabemos que o Nen fica mais forte após a morte, muito mais poderoso. Kaito sempre carrega uma katana e pode ou não ser uma arma numerada do Crazy Slots. Mas a número 2 é a foice, muito afiada e enorme. Ela não pode ser dissipada até que Kaito utilize a valsa silenciosa, que aumenta o tamanho da lâmina. Kaito gira em círculo, gerando uma barra invisível que se propaga em todas as direções. Quando ele utilizou isto contra um pelotão de formigas quimeras, cortou todos eles e derrubou diversas árvores ao seu redor. É o meu poder favorito de Kaito. Já o slot número 3 é uma massa semelhante ao palhaço. A verdadeira orientação e função desta arma ainda é amplamente desconhecida. O palhaço, no entanto, refere-se como sendo um bom número. Guardem isso. A número 4, Kaito invoca uma carabina que pode disparar balas poderosas em rápida sucessão e aparentemente sem fazer barulho. Entre outros slots, eu chutaria facilmente uma alabarda, um machado e quem sabe soqueiras entre as escolhas. Mas, bem, a grande sacada do poder do Kaito é que ele tem que ser muito hábil em diversos tipos de armas e lutas. E elas não podem ser escolhidas, o que dificultaria ele em qualquer batalha. Uma roleta aparece na língua do palhaço com os números de 1 a 9. Cada uma correspondendo a uma arma específica. Qualquer que seja o número que aparece aleatoriamente, a arma que corresponde a esse número vai aparecer para ser usada. Isto significa que Kaito não pode escolher qual arma ele quer usar. E ele fez isso para aumentar o poder destas armas, fazendo um contrato proibindo que ele selecionasse por opção. Vamos acrescentar a isso que em algum momento da série Kaito comenta a sua capacidade e afirma que o palhaço que ele conjura tem vontade própria, e eu fiquei intrigado quando eu vi isso. Quando pegamos as lutas do caçador, podemos iniciar com o Kaito enfrentando Yunju em um 1 contra 1. Ele usa o Crazy Slots e recebe uma carabina, que é uma arma adequada para aquele duelo. Mas ele chama isso de um mau giro e deixa o palhaço zangado. Ao qual ele diz que nunca tem um giro ruim em sua roleta. Depois de assistir Gon e Killua derrotar seus oponentes, a Quimera e os capitães, Kaito começa a andar com um objetivo claro. Convoca Crazy Slots e recebe a foice, que, se você me perguntar, é uma arma muito adequada para lidar com todas as formigas restantes de uma só vez. Mais uma vez, Kaito chama aquilo de um acerto ruim. Ao lutar contra Pitou, o palhaço percebe que está com um grande problema e faz um 3 onde a massa surge. Durante o arco da eleição do presidente, Jin comenta que é o número que Kaito rola se ele realmente quiser permanecer vivo, sugerindo que não é um processo talvez tão aleatório assim o Crazy Slots. E você poderia dizer que durante a luta de Kaito com Pitou, ele mais uma vez conseguiu a arma perfeita para aquele duelo, dada a situação. O próprio palhaço dessa vez diz que foi uma boa escolha. É bem possível que a arma 3 seja a que faz Kaito renascer. Seu Hatsu permite que ele ressuscite caso tem um sentimento específico em relação à morte. No capítulo 259, Moro explica sobre o End Pitou e diz que foi por conta dele que Kaito perdeu a sua vida, por ser detectado pela aura de Pitou. Então Kaito, já prevendo o que aconteceria, fez seu Hatsu automaticamente conjurar a arma necessária para aquela batalha. É por isso que o palhaço diz a ele que a arma foi uma boa escolha. Então o Crazy Slots realmente lança uma arma totalmente aleatória. Em todas as batalhas as armas eram ideais para o confronto.
ponto. Uma coisa é certa, o próprio Kaito não escolhe sua arma diretamente. O objetivo de convocar um palhaço com vontade própria é fazer o palhaço escolher a arma para ele. Desta forma ele contorna a reestruturação do seu Hatsu, já que ele não é o único a escolher a sua arma, tornando-a muito mais forte, mas ao mesmo tempo obtendo uma boa escolha de arma sempre que precisar. E por que ele sempre pega uma arma boa, apesar de tratar tão mal o pobre palhaço? Meu palpite é que ele meio que treina o palhaço para tomar uma boa decisão, chamando de um mau giro todas as vezes que ele fez uma péssima escolha. Desta forma, o palhaço meio que sempre vai tentar ao máximo não ser insultado na próxima vez. É bem parecido com o que Netero fez, colocando uma restrição para o seu Hatsu, onde ele deveria rezar antes de efetuar um ataque, mas ele minimizou tudo isso, sendo realmente muito rápido em batalha. Kaito usa a restrição que o coloca em perigo por ele não escolher a arma, mas o palhaço, por ter vontade própria e não querer ser insultado, analisa melhor a arma e a entrega a Kaito simplesmente genial. Mas bem, como Kaito renasceu no ventre da rainha, se seu corpo ficou com o Pitou? A primeira possibilidade é que Pitou provavelmente possa ter entregado sim o cérebro para a rainha e manteve o corpo para si, para que pudesse utilizá-lo como um fantoche. Comer o cérebro é o que transfere as memórias e personalidades, enquanto comer o corpo transfere a aparência física. Os cérebros eram retirados dos corpos dos humanos e transformados em almôndegas. Quando vemos a cabeça de Kaito, ela está intacta no colo de Pitou. E mais à frente tem diversos pontos de costura, o que pode acabar sendo isso sim. Pitou deu os órgãos internos e manteve a casca para si. Ela mesmo disse que Kaito era um hospedeiro vazio, porém eu não acho que seja isso. As marcas de Kaito pode ser porque ele servia de boneco de treino e era remendado constantemente. Jing nos disse que Kaito tem um número que é usado quando ele não quer morrer, um número em sua arma que é ativado para deixá-lo reencarnar. Mas então, como ele foi parar na Rainha Quimera? O que houve? Provavelmente após a morte de Kaito, seu Hatsu é ativado e sua alma vai para o feto humano mais próximo. A Rainha Quimera, com a barriga cheia de material orgânico de humanos, era o local ideal. Ele usou nem post-mortem. Kaito teve um forte sentimento antes de morrer. E quando ele morreu, sua alma foi transferida para um bebê recém-nascido. Sabemos um pouco mais disso na conversa entre Kaito e a formiga Quimera Koala. A formiga compara a alma ao DNA, pois ambos são extremamente pequenos, mas carregam uma quantidade enorme de informações e as coisas infinitesimalmente pequenas que compõem todo o universo. Mas por que Kaito se parece um humano e não uma formiga, já que nasceu como irmã gêmea de Meruem? Assim como Pitou, Puff, Iop e outras formigas, a última geração das formigas quimeras tem mais genes humanos. Veja, Iop, Puff e Pitou, eles são praticamente humanos em sua aparência, com muito pouco resquício de formigas. E Kaito é gêmeo de Meruem desde que nasceram ao mesmo tempo. Mas Kaito é muito mais fraco quando comparado com Meruem, pois não teve nutrientes e aura durante o seu crescimento, ao contrário de Meruem e dos guardas reais. Ou talvez não, talvez Kaito tenha herdado o poder da evolução infinita e não sabemos. O arco das formigas quimera trata sobre a evolução sem limites. Não à toa, a rainha formiga evoluiu tanto ao ponto de dar à luz a uma criança humana. E é isso, galera, esses são os poderes de Kaito, Crazy Slots, a habilidade secreta que faz ele reencarnar. Eu acredito que seja nem post-mortem, sim. Eu acho que após isso sua aura vai parar no bebê próximo que está de nascer, no próximo feto, e é assim que ele reencarna. Esse diálogo com o Koala sobre a alma e o DNA faz total sentido para esta ligação. Eu não acho que Pitou tenha dado os órgãos internos para a rainha devorar, não creio que tenha sido isso. E esse também é o grande motivo de ter renascido como humano, a evolução da rainha. Muito interessante esse arco. Mas eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, talvez ficado um pouco mais confusos, quem sabe? Se sim, missão cumprida, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí para eu saber. Fiquem ligados até os próximos vídeos e foi. É bem complicado Hunter x Hunter, apesar de ser uma obra incrível, né? Uma obra com muita coisa, é bem complexo. O próprio Nen, assim, já é complexo de entender, bem diferente de outros animes que utilizam às vezes apenas uma nomenclatura. O Nen tem várias diversificações, tem uma expansão enorme e Hunter x Hunter tem uma gama muito grande de tudo que pode acontecer e nem tudo é explicado, como a morte do Kaito e esse renascimento nunca foi explicado. Acho que nem no mangá, senão ele teria citado, e muito menos no anime, não foi citado como ele voltou à vida.
mas eu já esperava que fosse o poder, né, desse Crazy Slot, que é a habilidade dele, que permitiu que ele voltasse à vida, e também acredito que tenha sido isso mesmo. O Hatsu dele foi levado até a primeira criatura que poderia dar luz a alguma criatura humana, que seria a própria Rainha Quimera que estava ali, já que ela se alimentou de seres humanos o tempo inteiro ali, e as suas crias estavam saindo cada vez mais humanas, então acabou indo para ela, e ele nasceu ali como meio que irmã gêmea, né, do Meruem, apesar de serem bem diferentes em praticamente tudo, em poder, em aparência, né? O Meruem não tem uma característica humana nenhuma, praticamente, mas é super poderoso, ele foi alimentado com muitos nutrientes para se tornar a criatura mais forte. Já o Kaito não teve essa coisa, né? Ele foi lá e meio que só ressuscitou mesmo por conta do seu poder e utilizou-se, vamos dizer, como a formiga como hospedeiro lá para ele voltar à vida. Apenas isso. Então, bem interessante, né? Dá para ver que ele não é assim tão forte como o Meruem era. Não sei se ele vai evoluir agora que ele é uma formiga. Talvez ele tenha mais capacidade evolutiva, né? Mas como ainda não mostrou muito ele no mangá e talvez nunca mostre, né? Já que o Togashi não sei se vai dar continuidade à obra por conta de inúmeros problemas que ele tem, né? De saúde e tudo mais. Então a gente não sabe como vai ser esse andamento, mas dá para ter esperança dele se tornar mais forte do que ele era anteriormente, como o Kaito mesmo que a gente está habituado, né? E conhecer, né? Aqui também era bem poderoso, bem forte, essas armas aleatórias que o próprio palhaço ali escolhia, e sempre escolhia a correta, dava a ele uma oportunidade muito alta de vitória, pois a restrição dentro do universo de Hunter x Hunter aumenta muito os poderes do personagem, né? Quem utiliza a restrição ali são poucos caçadores, não são muitos que conseguem utilizar essa habilidade. Então, quanto maior a restrição, maior o poder que você ganha. O Kurapika, que é o meu personagem favorito, tem uma restrição enorme, que se ele atacar alguém que não seja da Genei Rudan, né? Que é a aranha lá, a trupe fantasma, ele morre. Então é uma restrição muito alta, bem grande mesmo, mas ele colocou em apenas uma corrente, ele utiliza 5 correntes, uma em cada dedo, e só em uma corrente ele não pode atacar alguma pessoa que não seja da aranha. Se ele fizer isso, ele vem a morrer, mas essa corrente também é a mais poderosa de todas, pois se capturar alguém da trupe com essa corrente, a criatura vai ficar sem poder nenhum, vai virar um humano comum e não vai conseguir soltar da corrente de jeito nenhum e vai ficar completamente vulnerável ao Kurapika. Então, esse é a magnitude, né, do poder da restrição. O próprio Netero, que era o caçador mais forte, o presidente lá da Associação de Caçadores, também utilizava restrição. O Kaito é um deles que também utiliza, mas são poucos no mundo que utilizam essa habilidade, que é muito poderosa, muito forte dentro de Hunter x Hunter, né? Pois vai além do Nen, né? Da sua capacidade, das coisas que você vai fazer. Isso aí vai de pessoa para pessoa, do nível de intensidade que você vai querer colocar, né? De restrição que você vai querer colocar. Quanto maior o risco, maior o poder. Sempre é assim, né? Então, deu para entender um pouco mais, o Evandro sempre explica muito bem, mas Hunter x Hunter, como eu falei, deixa muita coisa em aberta, muita coisa vaga, sem explicação. Talvez ele pensasse em explicar isso mais para frente, quando o Kaito voltasse mesmo a atuar, talvez lá no Continente Negro, que seria o próximo arco que provavelmente nunca vai se encerrar, acredito eu. Acho muito difícil o Togashi voltar a desenhar, escrever e tudo mais, e encerrar esse arco. Acho que o Kaito participaria desse arco aí, junto com o Jin, né, que é o seu mestre. Então ali poderíamos ver uma evolução, as habilidades mesmo dele, talvez um flashback do que aconteceu, por que ele ressuscitou, talvez ali tivesse mais explicação. Mas por enquanto fica só na imaginação e só nessas teorias que podemos fazer, e eu concordo com ele, acho que só foi o poder mesmo, não acho que a Pitou deu qualquer parte do corpo para a rainha comer, e sim foi a habilidade do Crazy Slot, ali, aquele de número 3 ali, aquela massa, dá a possibilidade dele ressuscitar, e calhou de ser na rainha da formiga quimera, mas se tivesse talvez uma humana por ali grávida, talvez ele fosse até a barriga dessa humana e utilizasse ela como hospedeira e não a rainha quimera. Mas como ela era mais próxima ali, que estava prenha, né, estava grávida naquele momento, então acabou ele indo parar dentro ali da barriga dela e nascendo dela. Mas foi apenas uma coincidência, acredito eu. O poder maior mesmo era voltar à vida, era isso que ele tinha em mente e ele conseguiu. Depois ele conversa com o Gon, é um encontro bem emocionante, bem legal, já que o Gon sofre muito com a morte dele, se sente muito responsabilizado, e depois que descobre que ele voltou à vida por conta lá dessas habilidades, o Gon pede desculpas, é claro, por ter sido fraco, não ter conseguido ajudar,
mas o Kaito perdoa ele tranquilamente, não tem problema nenhum. Ele sabia que o Gon não teria forças para enfrentar a Neferpitou, que é muito poderosa, e compreendeu muito bem. E o Gon ainda vingou a morte dele, né, matando a Neferpitou, entregando praticamente sua vida também. Mas isso é outra história, é outro complemento. Então, muito legal, curti bastante. O Evandro tá de parabéns, sempre explicando muito bem. Ele se aprofunda bastante nessas obras, tanto Hunter x Hunter, Berserk, outras obras também, One Piece. Ele sempre aprofunda e traz boas teorias, boas explicações, apesar de às vezes os próprios autores não explicarem tão profundamente ou com tantos detalhes, ou às vezes nem explicarem. Ele sempre tenta trazer ou esclarecer essas coisas. Então ficou bem legal. Agradeço ao inscrito Felipe Mescuto pela sugestão, foi muito bom reagir. Eu curto bastante a obra de Hunter x Hunter. É uma pena não ter a continuidade, né, por conta do próprio autor, mas mesmo assim é uma obra incrível que eu curti acompanhar sempre. Então, bem legal. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like caso tenha curtido, dislike caso não tenha, se inscreva no meu canal, me siga lá no Instagram e também no Discord, e até a próxima!